Saudações leitores, aqui é a Camila do De Livro em Livro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós precisamos falar sobre racismo. Essa situação que está acontecendo pelo mundo inteiro realmente tem me deixado muito triste. É de partir o coração ver tanta injustiça, tanta coisa acontecendo que não deveria acontecer se nós buscássemos mais informações, se nós aprendêssemos a ter empatia com os outros, se nós tentássemos mudar. Por anos e anos a gente vem escutando as mesmas notícias trágicas na TV, nos jornais, pela internet, e isso tem sido muito doloroso de acompanhar. Confesso que nessas últimas semanas eu tenho andado realmente muito triste e tenho me ausentado bastante das redes sociais porque eu já não aguento mais ler tanta tragédia, tanta morte, tanta gente sem empatia, tanta gente falando besteiras na internet e machucando outras pessoas que já estão fragilizadas por algum outro motivo. Então, diante dessa situação que nós estamos vivendo, não apenas sobre a pandemia, que já é uma situação muito triste, problemas políticos, as exposições, enfim, mas nessa última semana veio à tona o debate sobre o racismo, um debate que é totalmente legítimo, deveria sempre estar em pauta, que a gente nunca deveria deixar de discutir sobre isso. Porém, eu acho que pedir justiça é uma coisa e entrar com a violência é outra coisa. Você perde a sua legitimidade. Sei que muitas vezes a gente precisa realmente ser um pouco mais ousado pra gente poder ser ouvido. Mas eu não acho que a violência justifique qualquer ato. Então, hoje eu vim mostrar uma forma da gente estar contribuindo, a gente estar levantando nossa bandeira contra o racismo e nos tornarmos antirracistas, que é através de leituras que nos dê argumento, mostre o outro lado da moeda, através de compartilhar essas experiências, escutar a voz daqueles que estão no seu lugar de fala. Durante muitos anos, a gente só tem escutado um lado da moeda, que é o lado do colonizador, do branco, da elite, aqueles que já nasceram com privilégios. Não é à toa que a gente tem muito livro escrito por branco, muitos artigos publicados por gente branca. Então a gente geralmente tem dado mais ouvidos ao longo dos anos a essa história. Chegou o momento da gente virar a moeda e escutar o outro lado. Então a gente pode fazer isso lendo livros, lendo artigos, pesquisando, nos informando, sentando para conversar com uma pessoa que já passou por situações de racismo, de preconceito e tentar ser empático e entender. E, mais do que tudo, ser antirracista. Olhar a nosso próprio interior, nossas próprias ações, os nossos próprios pensamentos, rever tudo isso. Porque às vezes a gente pode, como o racismo é muito estrutural, nós mesmos podemos estar perpetuando o racismo sem nem ao menos nos darmos contas. Como que a gente vai poder podar isso da nossa história se a gente não estudar, se a gente não se informar? Então, gente, hoje eu vim falar sobre livros que tratam desse assunto tão importante de ser debatido. Eu acho que de alguma forma pode ajudar a nossa sociedade a compreender mais o que é o racismo, o que é o preconceito, como essas coisas podem desestruturar toda a vida de uma pessoa. E hoje eu trouxe livros tanto de ficção quanto não ficção. E eu acredito que alguns deles, ou todos eles, vão interessar a você. O primeiro livro que eu trouxe aqui para falar tem muito a ver com o que a gente viu vivendo nessa situação, que é O Ódio que Você Semeia, da Eng Thomas, publicado pela editora Galera. E a gente vai acompanhar a história da Star e do Khalil, dois jovens negros que estavam numa festa e acaba acontecendo um tiroteio, né? Então eles fogem, só que no meio dessa fuga, um policial aborda eles e acabam assassinando Khalil sem nenhuma defesa, sem nenhuma justificativa, sem nada, gente. Então a Star, ela vê essa cena, ela sofre um trauma, um impacto muito grande, principalmente quando ela vinha sendo criada desde pequenininha a nunca contrariar os policiais, ter medo dos policiais. Quando a maior parte das pessoas, os brancos, são ensinados que os policiais estão ali para ajudar a sociedade. Os negros, eles são ensinados ali a ter medo. Preste atenção como isso é confuso na mente de uma criança. Então é que a gente vai ver
a estar levantando voz, passando por uma série de problemas, e a gente vê também as movimentações, as manifestações das pessoas. Algumas outras pessoas que acabam entrando nas manifestações que deveriam ser pacíficas, entrando de forma violenta. A gente vê aqui vários lados da moeda. Então, é muito, muito triste. É uma angústia ler o livro, porque esse livro, né, a Angie Thomas, ela escreveu O Ódio que Você Semeia, baseado em fatos reais. Então a gente vê aí que é bem real mesmo. Então, outro livro que eu tenho para mostrar aqui para vocês, que fala muito bem também sobre o racismo, sobre preconceitos, é Um Casamento Americano, da Tayari Jones, publicado pela editora Arqueiro. Gente, esse livro a gente vai acompanhar um casal recém-casado, que é a Celestial e o Roy. Eles recém-casados, o Roy tá ali em ascensão na sua carreira, eles estão ali planejando aumentar a família, enfim, então na melhor fase da vida. Esse casal é negro, gente, então eles estão ali num hotel, né, e o Roy acaba saindo do quarto, né, e ele acaba sendo acusado de estuprar uma mulher. Não fez isso, só que por conta da cor, enfim, de inúmeras coisas, ele acaba sendo preso e condenado a 12 anos de prisão. Você sabe o impacto que essa sentença tem para este casal? Transforma completamente a vida deles. E a vida dele foi totalmente transformada por conta dessa injustiça, do preconceito. Na realidade, o casal foi vítima desse preconceito, desse racismo estrutural. É muito interessante como a Tayari Jones vai mostrar isso dentro do livro, porque ela mostra como é a sociedade americana em relação ao preconceito, ao racismo. É muito doloroso ler esse livro, porque você vê a vida desse casal que foi totalmente impactada por conta do preconceito e do racismo que eles sofreram. Então, super vale a pena também conhecer esse livro. O próximo livro de ficção que eu também quero mostrar pra vocês é o livro Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie, publicado pela Companhia das Letras. Esse é um dos melhores livros que eu já li na vida, me impactou enormemente. Porque a gente tem uma personagem, ela mora em Lagos, na Nigéria, então lá tá acontecendo uma revolução, né, políticas, e ela acaba que, na tentativa de entrar para a universidade, ela acaba se candidatando para a universidade nos Estados Unidos. E é aí que a vida dela é tudo transformada, porque apesar de ela ter uma educação de qualidade, ela acaba, pela primeira vez na vida, sofrendo por questões raciais. Antes de ir para os Estados Unidos, nunca tinha se visto como negra. Porém, quando ela chega lá, ela começa a ver o tratamento diferente, a forma diferente como as pessoas a olham e também há oportunidades, são diferentes para quem é negro e para quem é branco. Ainda mais tem um agravante porque ela é estrangeira. Então, gente, a gente vê muita coisa que você fica impactada com a situação. E é muito interessante você ler essa história, porque você se coloca no lugar do outro, se coloca naquela pele e você percebe que não tem mentira aqui, gente, que é muito real. Como isso vai impactar toda a vida dessa personagem. As transformações, os desejos, os anseios, a forma como ela sonha passa a ser diferente. Porque ela sempre tem que sonhar pensando: será que eu tenho realmente o direito de sonhar isso porque eu sou negra? Será que eu tenho realmente o direito de fazer isso porque eu sou negra? O que será que os outros vão pensar? O que será que os outros vão dizer? Então tudo é em função da cor. Então é muito, muito impactante, muito triste e, gente, você tem que ficar sempre recuperando o fôlego, porque é muito tapa na cara, entendeu? Muito bom também. Outro livro que eu quero mostrar aqui pra vocês é um livro que eu favoritei, é um dos melhores livros que eu também já li na minha vida, é A Poeta X, da Elizabeth Azevedo, publicado pela editora Galera. Gente, esse livro é muito emocionante também, e a forma como ele é narrado é uma prosa poética, gente, é contado toda uma história em forma de verso, é que a gente vai acompanhar exatamente a Poeta X, que é a Xiomara. Ela é só uma adolescente tendo que lidar com preconceitos, com racismo, com a sua identidade e principalmente com o fato de que por onde ela anda as pessoas olham pra ela, os homens olham pra ela com desejo, sendo que ela é apenas uma adolescente. Então é uma história que me impactou muito, uma história muito emotiva, é uma história muito real também, e você vê ali como que ela sempre tá
como a Shamara, ela tá sempre se podando. Ela não sabe se ela tem o direito de sonhar, se ela tem o direito de desejar ser alguma coisa, além daquilo que ela já é, porque ela vê que as oportunidades são diferentes, a própria família dela tem uma cobrança diferente e provavelmente enquanto as outras famílias de gente branca dizem que seus filhos podem ser qualquer coisa e o que quiserem, os pais da Xiomara não são assim. Eles querem que ela tenha expectativas reais, ou seja, ela não pode ser quem ela quiser e o que ela quiser, e tampouco pode fazer o que ela quer. Então é uma realidade completamente diferente. Você fica realmente impactado quando você lê A Poeta X. Eu acho que de todos os livros que eu mostrei até agora, o que mais doeu ler foi Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler, publicado pela Morro Branco. Gente, esse livro a gente vai... É uma ficção científica, né? E claro que tem aquela parte de fantasia e tal, e aqui a gente vai acompanhar uma personagem que consegue viajar no tempo. A Dana, ela consegue fazer viagens no tempo, né? Ok, o que acontece? Enquanto ela é uma mulher bem-sucedida ali nos Estados Unidos, acaba viajando no tempo para os Estados Unidos do século XIX, num pós-guerra civil, onde ser negra significava perigo. Então, a Dana volta no tempo, a gente se depara com as situações em que ela vê negros sendo escravizados, negros sendo apanhando, negro morrendo. Gente, é um absurdo, sabe? E a forma como a própria Dana tem que viver subjugada a isso, sendo que ela já estava acostumada com a época em que ela tinha liberdade de expressão, de poder andar pra onde ela quer, de se vestir como ela quer e falar como ela quer, né? E aqui a gente vê que ela tem que sempre estar se podando, porque qualquer coisa que ela faça, qualquer coisa que ela diga, pode ser as últimas palavras, os últimos momentos da vida dela. Gente, é muito aterrorizador você acompanhar tudo isso. Foi um dos livros que me impactou muito, me emocionou muito, me doeu muito ler, porque a Octavia Butler, ela lhe coloca ali naquela cena de açoite, de morte dos negros e diz exatamente o que foi que aconteceu. E dói você acompanhar isso, porque você sabe que realmente é real, que isso aconteceu. Apesar de a gente estar lendo um livro de ficção científica, aquilo ali é real. E obviamente que tudo o que aconteceu no passado reflete no futuro, e não só na época em que o livro foi escrito, mas ainda agora, em pleno século XXI. E agora eu vou mostrar pra vocês um livro de não ficção que é extremamente maravilhoso e impactante. Eu estou falando de Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro, publicado pela Companhia das Letras. Aqui a gente vai acompanhar uma série de artigos que fala sobre feminismo, feminismo interseccional, sobre racismo, sobre preconceito, como o feminismo pode ser uma ideia geral, mas que existe essa intersecção. O feminismo negro é diferente do feminismo branco, porque os negros vão ter que lutar com algumas coisas e alguns aspectos a mais, né, para conquistar as mulheres, para conquistar o seu direito, o seu poder, a sua voz, a sua fala. Então a gente vê aqui como a questão da cor pesa ainda, mesmo em movimentos assim gerais, como o feminismo, a gente ainda tem um peso assim em relação à raça. Djamila Ribeiro mostra tudo isso com argumentos, comprovações, dados estatísticos, e é muito, muito, muito incrível esse livro. Super recomendo. Na realidade, eu acho que é uma leitura extremamente necessária para quem quer entender o feminismo, para quem quer entender o feminismo negro, para quem quer entender as questões raciais também, como elas pesam na vida das pessoas, na vida das mulheres. Então, extremamente recomendado. Outro livro também da Djamila Ribeiro, que precisa ser lido para a gente compreender o que é o racismo, o que é o preconceito e como ser antirracista, é o livro Pequeno Manual Antirracista. Esse livro, também publicado pela Companhia das Letras, é um livrozinho que a gente pode dizer que é de bolso. Tem vários artigos com dados, estatísticas e argumentos, enfim, que mostra quais são algumas ações que nós podemos fazer para a gente ser antirracista. Como que a gente pode
perceber o racismo. Como que a gente pode deixar de ser racista? Porque o racismo é estrutural, né? Então, como que a gente pode começar a analisar, avaliar as nossas próprias ações, os nossos pensamentos e também avaliar as situações que estão ao nosso entorno. Então, aqui é um pequeno manual realmente antirracista, sabe? Você vai ler e você vai entender o que é o racismo. Principalmente ver alguns dados, algumas coisas que você pode estar fazendo, começando mesmo de pouquinho para ser antirracista. Então, super, hiper, big, mega recomendo. Outro livro, não ficção, é o livro O Perigo de uma História Única, da Chimamanda Ngozi Adichie. Esse aqui é realmente um livro muito pequenininho, gente. Realmente eu gostaria que tivesse assim umas 1000 páginas, porque a Chimamanda escreve muito bem sobre questões de racismo, sobre questões de feminismo, então... mas aqui é um texto que ela escreveu, né? Acho que foi uma palestra que ela foi dar. E ela vai falar realmente sobre o perigo de uma história única, que é exatamente isso que a gente vem vivendo desde sempre. A gente vem acompanhando tudo através de uma história única, de um branco, privilegiado, elite. Então a gente vem acompanhando a história da humanidade por essa perspectiva elitista, né? Burguesa. Então a gente vem acompanhando essa história, a gente vem negligenciando a outra face da moeda. A história do negro, a história do pobre. Então aqui a Chimamanda, ela mostra muito bem isso de uma forma muito simples. Ela usa a sua própria experiência de vida como uma mulher negra, né? Teve, felizmente, acesso à educação, a livros, e ela dizia que quando pegava livros, ela lia histórias que ela ficava encantada e fascinada. Mas ela nunca se enxergava naquelas histórias que lia, porque eram sempre personagens brancos, de olhos azuis, vivendo num clima de neve, que não era a realidade que ela vivia. Ela começou a ler esses livros e quando ela passou a escrever as suas histórias, ela escrevia exatamente isso. Histórias que traziam personagens brancos, dos olhos azuis, vivendo em uma situação completamente diferente daquela que ela vivia no cotidiano. Então, para mudar isso, ela precisou estudar muito, ler muito, aprender muito, realmente buscar sua própria identidade. Então ela mostra isso exatamente de uma forma tão simples, mas que serve para ilustrar os muitos aspectos da vida e de preconceitos e de racismo e como isso vai mudar e moldar uma pessoa que não consegue se enxergar no mundo. Gente, é um livro extremamente também que ajuda muito a entender o que é racismo, a entender o que é preconceito e a lutar contra isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de livros que eu dei aqui. Todos eles têm resenha no meu blog, eu vou deixar todos aqui na descrição desse vídeo. E também vou deixar um link para compra na Amazon, caso vocês queiram comprar, por favorzinho. Compre usando o meu link, porque assim você vai estar me ajudando muito e contribuindo aqui com o canal. Certo? Eu espero que também vocês, além desses livros, vocês busquem outros livros. Existem vários outros, inclusive eu tenho, só que ia ficar muito grande o vídeo se eu fosse falar de outros. Mas assim, existem muitos outros livros, tanto de ficção quanto não ficção, pra gente poder entender sobre esse assunto, né? E é muito importante, então eu super recomendo que vocês, além desses, procurem outros livros que ajudem a entenderem, a terem argumentos a respeito desse movimento, dessa situação em que a gente está vivendo. Não apenas levantar uma bandeira sem ação nenhuma, sem mudança nenhuma. A gente precisa mudar, certo? Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, muito obrigada mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!